Graças a Deus, estamos aqui nesta noite. Acredito que muitos irmãos ainda estejam no trânsito, consequência da chuva, que caiu agora há pouco, muita gente ainda presa no trânsito, mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui para ouvir a sua palavra, para bendizer o seu nome, e nós queremos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, enquanto os irmãos procuram, acredito que Apocalipse não seja um livro difícil de achar, não é? Está um pouquinho antes da capa final da Bíblia, então dá para achar com facilidade, O último livro da Bíblia é o livro da Revelação. Eu gosto muito de Apocalipse, enquanto muitas pessoas têm medo deste livro. É um livro de consolo, É um livro que conforta a igreja, é um livro que mostra a vitória final da igreja, é um livro que mostra a igreja triunfante, é um livro que mostra a derrota final de Satanás. Eu amo este livro, irmãos. Cada vez que eu leio, eu fico mais apaixonado por ele. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, na minha versão está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Aleluia. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. É por Ele, é para Ele, queridos e amados irmãos, que nós estamos aqui nesta noite. Tudo que a igreja faz, irmãos, todas as nossas atividades, elas têm um eixo, é Jesus. A obra de evangelização, ela acontece por causa de Jesus. A obra de missões acontece por causa de Jesus. Se existe um louvor na igreja, um ministério de louvor, ele existe para louvar a Jesus. Se existe uma pregação, se existe um ministério de pregação coeso, sólido na igreja, é porque esse ministério de pregação anuncia a Jesus. Tudo aponta para Jesus. Nós estamos aqui para Jesus. Então tudo é para glorificar o nome dele. E durante este trimestre nós temos falado a respeito da pessoa de Jesus, temos aprendido sobre a sua natureza humana, temos aprendido sobre a sua divindade, temos aprendido sobre os estados de humilhação de Jesus, temos aprendido, queridos e amados irmãos, sobre os 3 ofícios de Jesus. Esse eu vou pregar lá na congregação. Jesus, ele é rei, Jesus, ele é profeta, Jesus, ele é sacerdote, Como sacerdote, ele intercede por nós. Como profeta, ele prega de Deus os interesses de Deus para conosco. E como rei, ele governa todas as coisas. Então nós temos ouvido muitas coisas lindas e maravilhosas a respeito da pessoa de Jesus. E hoje não será diferente. Embora que hoje eu vou ter um tom mais de pregação, vou ter um tom mais de prédica, porque eu tenho um tema um pouco diferente para falar aos irmãos nessa noite. Antes eu quero agradecer ao Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta casa, neste púlpito anunciando a palavra dele. Isso é graça, irmãos. Para muita gente isso é status, eu reconheço como graça, misericórdia, Deus pegar um homem, tirar um homem
da lama, da sarjeta, do meio do pecado, perdoá-lo, dar um banho com o seu sangue nele, colocá-lo como porta-voz da sua palavra. Isso é graça. Eu não mereço nada. Estou diante aqui de grandes homens, de grandes pregadores da palavra de Deus, e que tem feito a história desta igreja. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Éfeso era a capital e a cidade mais importante da província romana na Ásia Menor. Era tanto um centro comercial quanto um centro religioso. Haja vista que naquele lugar eles adoravam a deusa Ártemis ou a deusa Diana, uma espécie de deusa da fertilidade ou da abundância. O templo construído à deusa Diana naquela época constituía-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A indústria que estava ali, queridos e amados irmãos, em Éfeso, era lucrativa por causa das imagens que eram fabricadas, as imagens da deusa Diana eram fabricadas e vendidas para os turistas. A gente vai ver lá em Atos, no capítulo 19, a respeito dessa questão, dessa fabricação das imagens daquelas santas, as imagens que eram feitas entre aspas, Santa Diana ou Santa Ártemis. Ser crente em Éfeso não era tão popular como é ser crente no Brasil. Ali havia um centro de culto ao imperador Domiciano. E a igreja de Éfeso estava sendo perseguida porque muitos crentes não cultuavam ao imperador. Outros crentes estavam sendo perseguidos porque não cultuavam, não prestavam culto à deusa Diana. Outros ainda estavam sendo perseguidos porque resistiam os falsos ensinos daqueles que se declaravam apóstolos e não eram. E se nós fizermos, queridos e amados irmãos, uma comparação com os dias de hoje, será que nós podemos encarar uma perseguição neste nível na igreja? Será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos, a morrermos, colocarmos a nossa cabeça debaixo da guilhotina pelo nome de Jesus? Será que nós estamos dispostos a não adorar aos homens? Será que nós estamos dispostos a deixar de mão a idolatria? Será que nós estamos dispostos a combater a heresia que tem campeado solta nos nossos arraiais, pregada por gente de quilate, por gente de dinheiro? Ou nós preferimos ficar calados? E por falar em questão de heresia, irmãos, em muitas igrejas hoje, a heresia tem sido tolerada. O que importa é o culto acabar antes das 21 horas, para o pessoal ainda chegar em casa e ver um pouco do fantástico. As pessoas perdoam o erro, as pessoas perdoam a heresia, as pessoas perdoam o erro teológico. Aqui era resistido na cara aqueles que se diziam que eram apóstolos e não eram. Nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que os crentes estavam prontos a morrer. Os crentes estavam prontos a defender a sua ortodoxia. Os crentes estavam prontos a defender a sua ortopraxia em nome de Jesus. Até aqui tudo bem. Só que após avaliar os efésios, Jesus ele vai repreendê-los enfaticamente por terem abandonado o quê? O primeiro amor. Uma igreja ativa, uma igreja que tinha todas as atividades, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja que resistia à heresia, uma igreja que não adorava o imperador, uma igreja que não idolatrava a famosa Diana dos Efésios, mas uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. A busca constante pela preservação da ortodoxia, ou seja, o sistema religioso, a busca para defender ali aquilo que se cria, aquilo que se tinha como verdade, os trabalhos, a hiperatividade da igreja levou a igreja a uma aridez. A igreja estava seca como olho de coruja.
faziam tudo em nome de Jesus, mas tinham abandonado o seu primeiro amor. E perceba uma coisa interessante, que o amor é a qualidade sem a qual, todas as outras não têm sentido na igreja. O amor é uma qualidade que sem a qual as coisas que nós fazemos na igreja não têm sentido. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ver o que está escrito no capítulo de número 13. É um texto que nós precisamos ler e reler, até que ele fique de cor e salteado, não fique só na mente, mas também nos nossos corações. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. A igreja perdeu esse amor. A igreja de Éfeso perde esse amor. E o tema que nós queremos pregar hoje, irmãos, dentro desta temática da pessoa de Jesus, da pessoa augusta do Senhor e Salvador, é resgatando o amor pela pessoa de Jesus. Diga, resgatando o amor pela pessoa de Jesus. Veja que eu não estou dizendo resgatando o amor pela doutrina, porque Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa, Jesus ele é alguém, Jesus ele é mais do que informações teológicas que nós recebemos na escola bíblica dominical. Jesus ele é mais do que a cristologia ensinada nas faculdades de teologia. Jesus ele é mais do que uma informação. Jesus ele é a vida, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade. Ele não é quer dizer mais um caminho, ele não é uma verdade, ele não é ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é alguém, e com alguém nós nos relacionamos. Quando nós queremos conhecer alguém, nós não lemos dos livros dele. Quando nós queremos conhecer alguém, a gente não recebe teorias a respeito dele. Quando a gente quer conhecer alguém, a gente não apenas escuta a respeito dele, nós começamos a andar com ele, nós começamos a conviver com ele, para então conhecermos a respeito de quem ele é. É assim que se conhece pessoa. Você não conhece alguém porque alguém falou mal dela para você, falou mal dele para você. Até porque, irmãos, quando alguém vem falar mal de alguém para você, pode acreditar, um dia aquela pessoa já foi boa para ela. Um dia aquela pessoa já foi boa para ela. Quando alguém vai falar mal do pastor para você, é porque o pastor disse não. É porque o pastor viu alguma coisa que nós não estamos vendo. E aí vai falar que o pastor está sem visão, que o pastor está, mas o pastor um dia foi bom para ele. Por isso, quando nós queremos conhecer alguém, nós nos relacionamos, nós nos entregamos, permitimos ser conhecidos e conhecemos. Jesus é alguém. E quando eu falo resgatando, eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos trazer de volta. Nós precisamos ter um contato de novo. Nós precisamos salvar o amor pela pessoa de Jesus. Nós precisamos resgatar o amor pela pessoa de Jesus. E a gente vai observar, a gente vai conjecturar que esse amor aqui, irmãos, ele não foi se esfriando, ele foi deixado para trás, ele foi largado.
A obra passou a ser mais importante. O louvor passou a ser mais importante. A peleja para manter a doutrina, para manter os usos e costumes, passou a ser mais importante. O essencial, meus irmãos, é que o amor a Jesus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. O primeiro lugar, porque se eu amo a Jesus eu evangelizo, se eu amo a Jesus eu prego, se eu amo a Jesus eu respeito os obreiros da igreja, se eu amo a Jesus eu honro. E aqui eu quero abrir um parênteses. Existe uma diferença de quem honra para quem bajula. Quem honra o zelador da igreja. Quem honra o diácono. Quem honra o auxiliar de trabalho. Quem honra a sua liderança. Quem honra o pastor. O bajulador, ele só honra o pastor porque ele quer alguma coisa do pastor. Ele acha que o pastor pode fazer alguma coisa por ele, então ele bajula, mas não honra. Cuidado com o bajulador. Cuidado com o bajulador. Nós precisamos voltar o amor, dar o primeiro lugar das nossas vidas, meus amados e queridos irmãos. Porque quando a paixão e a devoção a Jesus diminuem, o primeiro amor por Ele já foi abandonado. Tem gente que está na igreja como um ventilador que você tira da tomada e ele está rodando. Tem hora que vai parar. Está rodando, está funcionando, mas está desligado a tomada. Uma hora vai parar. Há pessoas que estão hiperativas na igreja, há pessoas que até pregam na igreja, há pessoas que cantam na igreja, mas estão desligadas da tomada. Não estão, queridos irmãos, conectados à videira. Vai parar, vai parar. Qualquer luta derruba, qualquer vento é tempestade, vai parar. Porque aquilo que nós estamos fazendo, a motivação não é o amor a Jesus, a motivação é o status, a motivação é o holofote, a motivação é ganhar curtidas, a motivação é o ser visto, está no automático, está tão acostumado à obra de Deus, que não ora, que não jejua, não lê mais a palavra, não vive mais uma vida cristã, não tem intimidade com o Senhor da obra, está acostumado com a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Quem sustenta é Deus, quem dá a palavra é Deus, irmãos, quem capacita para cantar é Deus, quem dá ministério é Deus. Eu fico vendo obreiro querendo se consagrado, querendo ser ordenado. Fica no teu lugar, porque ministério quem dá é Ele. É Deus quem dá. Não adianta tentar meter o pé na porta, não adianta querer puxar tapete, porque quem cai é você. Ame a Jesus. Jesus vai dizer uma coisa tão linda, irmãos. Ele vai dizer assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo assim: olha, cuida dos meus interesses, que eu vou cuidar dos seus. Cuida dos meus interesses, cuida daquilo que me agrada, cuida daquilo que eu quero, que eu vou cuidar daquilo que você quer. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do teu coração e da tua mente. Aleluia. É por isso que quando a devoção, quando a paixão por Jesus diminui, o primeiro amor por Ele já foi abandonado. E esse principal e melhor amor não pode ser substituído por perfeccionismo. Trabalhar e sofrer pelo Senhor também não adianta. Eu tenho que amar a Jesus. Eu tenho que adorar a Ele. Dá glória a Jesus, irmãos. Nós somos pentecostais e os pregadores normalmente, pregador pentecostal é uma bênção. Irmão, lá na congregação tem um presbítero que ele fala: irmão, dá um glória aí, vale um glória para Jesus. E o pessoal: glória, glória. Mas a gente glorifica a Jesus com a nossa vida. A maior maneira de você glorificar Jesus é com o teu testemunho. É onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. É na igreja em que você congrega. Como é que as pessoas elas estão conhecendo você? Se você não ama Jesus, você não vai dar testemunho. Se não ama a pessoa de Jesus, não vai dar testemunho, não vai ser bom crente nunca. Às vezes nossos hábitos, irmãos,
são puramente mecânicos e se transformam em formalismos. Quando é que nós perdemos o amor por Jesus? Quando é que nós perdemos o amor por Jesus? Algumas pessoas, em algum momento da vida, perderam o seu amor, perderam a motivação correta na obra. A gente vai aprender que, em primeiro lugar, nós perdemos o amor à pessoa de Jesus quando a sua presença não causa mais impacto. Se a gente olhar para as páginas aurifulgentes da Bíblia, nós vamos lá, queridos amados irmãos, para Levítico, no capítulo 26, do versículo 12 ao 13, o Senhor está passeando no meio do povo. Deus está passeando no meio do povo. Moisés está dizendo assim para Deus, lá em Êxodo, ele fala: olha, se a tua presença não for, não me levanto do meu lugar. Se o Senhor não for, eu não faço nada. Nós estamos perdendo, queridos amados irmãos, o impacto da presença. Estamos evangelizando sem a presença, cantando sem a presença, pregando sem a presença, vivendo sem a presença, acostumados sem a presença. Estamos vivendo essa época, meus queridos amados irmãos. A presença do Cristo vivo é a maior necessidade da igreja. A nossa teologia perdeu, irmãos, o impacto da presença real de Cristo entre nós. Nós temos a ideia do Cristo no céu, temos a ideia do Cristo sentado à destra de Deus. Ou seja, teologicamente falando, temos a ideia do Deus que é transcendente, temos a ideia do Deus que está distante, mas nós não temos a ideia da imanência de Deus. Ele está aqui neste momento, Ele está aqui agora, a sua presença ela é sentida. Oh, irmãos, aonde a presença de Jesus está, tem batismo no Espírito Santo. Aonde a presença de Jesus está, tem conversão de almas. Aonde a presença de Jesus está, o mal tem que sair. A presença de Jesus, a pessoa de Jesus, Ele passeia no meio da sua igreja, Ele contempla os maus e Ele contempla os bons. Ele sabe quando você é adorador ou quando você é enganador. Há uma classe de pessoas que Jesus está buscando. Essa classe de pessoas não é a classe rica da sociedade, não é a classe A, não é a classe B. Essa classe de pessoas que Jesus está procurando, e Ele está observando. De repente eu vou encontrar nessa noite essa classe na Deúna sede. Eu vou encontrar essa classe nas congregações da Deúna. Essa classe não é uma classe que tem a cor da pele escura ou a cor da pele branca, mas a Bíblia vai dizer que Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quem ama Jesus adora, independente da circunstância. Quem ama Jesus, queridos e amados irmãos, serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. É por isso que nós precisamos resgatar o amor por Jesus, o amor a Jesus. Aleluia, bendito seja o seu nome. Nós perdemos, irmãos, o impacto da presença de Cristo nos louvores que nós cantamos. Eu tenho saudade de uma época da igreja que cantava a fé. Nós cantávamos aquilo que nós críamos, nós cantávamos a palavra. Domingo agora nós fizemos o culto das recordações lá na Pavuna. Eu falei: olha só, vale música da década de 90 para trás, né? Irmãos, que coisa linda. Porque tem umas coisas que o pessoal canta hoje que a gente não sabe se cabe num culto de louvor a Deus. Louvor tem que exaltar o nome de Jesus, tem que ter adoração a Ele. Todo tipo de música que me coloca no centro já não é mais um louvor, já não é mais culto cristocêntrico, mas é culto antropocêntrico, onde é feito para agradar ao homem, onde é feito para destacar o homem, onde é feito para me colocar na frente e não Jesus. Nós precisamos resgatar, irmãos, a ideia da presença de Jesus. Estamos nos tornando insensíveis, e para muita gente tanto faz se Ele está ou se não está. Tem gente que vem para a igreja e não entende nem o porquê que está aqui. Tem gente que vem tomar a Santa Ceia do Senhor, vem para bater um cartão. Tem gente que recebe a graça
de ser um obreiro da igreja, não sabe nem o que está acontecendo, maltrata todo mundo, quer puxar o tapete do líder, gente que não deveria estar lá, mas quer porque quer estar lá. Então estamos perdendo, irmãos, a sensibilidade de que é Ele quem concede, de que é Ele quem está na casa, de que é Ele quem nos dá alguma coisa, de que é Ele quem transforma. Ele tira e Ele coloca, Ele faz e Ele desfaz. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Não adianta querer murmurar contra o pastor Jerônimo, não adianta querer murmurar contra os pastores que estão aqui atrás, porque o cajado Deus deu na mão dele. Eu falava numa reunião lá na Pavuna o seguinte, eu falei, irmãos, eu não vou fazer nada que venha aí contra o meu pastor presidente, eu não ando num caminho contrário a ele. Obreiro não pode andar, irmãos, contrário à visão do pastor da igreja. A gente só tem duas alternativas, para não entrar numa terceira. A alternativa da gente ceder, ser humilde, entender que o cajado não está nas nossas mãos. Eu falo para alguns irmãos lá na Pavuna, eu falei, irmãos, nem todo pastor será pastor presidente. Eu não nasci para ser pastor presidente, mas eu estou aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo. Às vezes eu ligo para ele, pastor, o senhor já almoçou? Não é, pastor? Já almoçou? Porque, irmãos, existem milhões de situações na cabeça dele. Existem milhões de coisas. Então, antes de você falar, ore pela vida dele, porque, irmãos, a obra é grande, é pesada. Então, existe só dois caminhos. O primeiro, eu vou estar na visão, porque no reino de Deus não existem duas visões. Duas visões é igual a divisão. Então a gente entra na visão ou a gente vai embora. Porque todas as vezes que eu me coloco, irmãos, em rota de colisão com o homem de Deus, quem perde sou eu. Quem perde sou eu. Então a gente precisa entender, queridos e amados irmãos, que é Deus quem dá. Tem coisas que às vezes nós queremos, e o Senhor está dizendo, espera. Ou o Senhor está dizendo, não é agora, não tem isso para a tua vida. E já repararam que só nós, seres humanos, queremos estar aonde não é para estar? Ninguém vê a vaca querer mergulhar e ficar no meio dos peixes. Ninguém vê peixe querendo ficar na terra. Ninguém vê boi de asa voando. Mas só o ser humano que não recebeu o chamado de Deus, que não recebeu uma ordem diretiva de Deus, quer estar ministrando sem autorização, sem aquilo que Deus outorgou para ele. Nós estamos, queridos amados, precisando resgatar esse amor pela presença do Senhor. Uma segunda coisa que nós aprendemos, quando é que perdemos o amor por Jesus? Em segundo lugar, quando nós trocamos o Jesus da obra pela obra de Jesus. Nós entramos numa hiperatividade, irmãos, acelerada. Em nome da obra nós matamos pessoas. Em nome da obra nós colocamos pessoas no inferno. Em nome da obra nós dizemos, se você usa calça comprida, você não vai para o céu. Se você anda dessa, você não vai para o céu. Irmãos, vocês já imaginaram se o poder de colocar no céu ou no inferno estivesse em nossas mãos? Já parou para analisar se nós tivéssemos o poder de colocar no inferno? Embora que às vezes algumas pessoas tenham, porque a língua é tão satânica, a língua é tão ferina, a pessoa é tão irresponsável que mata a imagem do seu irmão para outras pessoas. Esqueceram dos crimes contra a honra do Código Penal brasileiro? Injúria, calúnia, difamação. Aí depois vai pedir ao pastor, ora por mim porque fulano está me processando. Fulano está me processando, mas está processando por quê? Porque eu falei a verdade. Não, está te processando porque você é burro, porque você é idiota. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. No Salmo, se não me falha a memória, não sei se é o 101, versículo 5, diz que
o Senhor vai destruir aqueles que estão difamando às escondidas o seu próximo. E muita gente, em nome da obra de Deus, muita gente, em nome da obra do Senhor, em nome de Deus, estão ferindo aqueles porque o sangue dele foi derramado. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia, que é o sistema. Sistema nos salva. A Bíblia é maior do que a Assembleia de Deus. A Bíblia é maior do que a convenção. A Bíblia é maior do que qualquer igreja. A Bíblia está acima do pastor. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer convenção que não tiver esse manual sobre a sua vida, sobre a sua instituição, não é de Deus. A Bíblia é maior, irmãos. A Bíblia é maior do que os teus achismos. A Bíblia é maior do que os meus achismos. Bíblia não é para ser debatida, ela é para ser pregada. Nem sempre o que muitos fazem em nome de Jesus, irmãos, é por amor a Jesus. A gente vê pelas intenções, a gente vê pelas puxadas de tapete que a gente observa por aí. O grande perigo de Éfeso é o nosso também, é permitir que a obra de Jesus se torne um substituto para o relacionamento com Ele. A igreja de Éfeso tinha tudo, irmão, tinha doutrina, tinha trabalho, tinha discernimento, mas perdeu a paixão pela pessoa de Jesus. É possível ser altamente funcional no reino de Deus, mas profundamente falho no relacionamento com o Rei. As pessoas estão acostumadas com a obra. As pessoas estão acostumadas com o microfone. Tem gente que vem para o culto, se não pegar no microfone não teve culto. Tem gente que, se o líder do departamento não for ela, não quer ajudar mais ninguém, ainda quer perturbar quem está na frente do departamento. Tem gente que, se não receber oportunidade na igreja, vai para casa fazendo beicinho e vai para a rede social despejar a sua imaturidade, a sua burrice. Irmãos, vai ler a Bíblia, vai orar. Eu venho de uma época que crente dava cabeçada na rua, era evangelismo para tudo que é lado. Cada praça do Rio de Janeiro tinha um ar livre. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava no trem. Eu pegava o trem Duque de Caxias, ia para a Central do Brasil, né, para a Ave São Cristóvão, ia para a Central do Brasil, depois voltava pregando. Isso na década de 90, meu púlpito era o trem, meu público era o trem. E às vezes eu fico pensando nas mensagens que eu pregava antigamente. Se eu pregasse hoje, eu era preso, eu era lixado. Porque eu dizia assim, eu nunca esqueci, eu peguei um esboçozinho de 1992, estava escrito assim: se Deus quisesse que você fumasse, Ele teria feito uma chaminé na sua cabeça. Vai eu pregar isso nos dias de hoje, irmãos. Vai eu pregar isso nos dias de hoje, mas naquela época era assim. Você que é prostituta, você que é usuário de droga, você que é isso, aquilo, outro. E o rolo descia. Mas havia um compromisso com a pessoa de Jesus. As pessoas não querem evangelizar. As pessoas não querem ganhar almas. As pessoas, elas querem destaque. As pessoas querem estar no púlpito. As pessoas querem aparecer nas redes sociais. As pessoas querem mostrar o seu talento. As pessoas querem mostrar um pouco daquilo que elas sabem fazer de natural, mas não amam Jesus. Não é por causa de Jesus, mas é por causa do efeito que a obra de Jesus pode fazer socialmente na vida delas. Vou falar uma coisa aqui agora, não se choquem, mas é verdade. Hoje é culto de doutrina, posso falar? Há pregadores que não são crentes. Há pastores confusos no ministério. Há cantores, irmãos queridos e amados, que nunca experimentaram conversão. Há gente que fez, há pessoas que fizeram do púlpito da igreja, do ministério, um cabide de emprego. Deu errado em tudo na vida. Foi mau pedreiro, foi mau balconista. Não quis estudar para aperfeiçoar, ser alguém melhor, ter uma profissão. Aí falou assim: olha, Deus está me chamando para o ministério. Deus não chama ocioso para ministério. Deus não chama vagabundo para ministério. Tem gente que fala assim: eu vi uma visão, VPM. O que é isso? Vá para o ministério. Não, é vá plantar mandioca. A gente, quando vai para a Bíblia, a gente vai ver que Deus chama homens ocupados,
Deus chamou homens que tinham profissão. Paulo trabalhava, Jesus era carpinteiro. Aí o camarada se converte hoje, aí coloca a mão na cabeça, se proclama bispo, se proclama apóstolo, que hoje tem uma turminha assim, eu sou apóstolo. Tem uns que são consagrados do monte, vai para o monte, membro de igreja, desce do monte de pastor. Foge dos tais, foge dos tais, foge dos tais. Quem consagra, irmãos, é pastor presidente, tá? Quem consagra é pastor presidente. Pastor presidente vai levar para a convenção. Pastor, não vai nesse negócio a subir no monte. Foi ordenado aonde? Se já alguém chegou para mim e falou, pastor, vou visitar uma igreja tal, quem é o pastor de lá? E às vezes eu pergunto, foi ordenado por quem? Quem ordenou? Eu fico bobo que as pessoas às vezes estão num ministério de respeito, estão num ministério, irmão, que tem quilate, que tem peso, né? E vão para qualquer lugar, para qualquer birosca. Gente que tem aqui filé, gente que tem aqui salmão grelhado e vai comer pão com mortadela em outros lugares. Bebe água da tua cisterna. Nós defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, estamos prontos a sofrer e a morrer por essas coisas, mas não estamos mais nos deleitando em Jesus. Não estamos mais nos deleitando em Jesus, irmãos. A falta de temor nos dias de hoje é cabal. Eu fico vendo obreiro se levantar contra pastor, irmão, com uma facilidade assim, uma falta de temor. Parece que a pessoa não entendeu ainda o perigo que está, a corda bamba em que ele foi se meter a pisar, a andar por ela. Irmão, quando se levanta contra pastor, você começa a andar para trás. A vida piora. Eu fico vendo o obreiro, há uns 2 anos atrás, eu dirigi uma congregação e o obreiro chegou para mim e falou assim, pastor, fulano chegou aqui, já é presbítero, o outro chegou aqui, já é evangelista, e eu nem diácono sou auxiliar de trabalho. Há quanto tempo que ele falou, amor? Nem me lembro, né? Há uns 12 anos ou 13 anos eu sou auxiliar de trabalho. Eu falei, porque Deus não o chamou para a obra do ministério. Deus não mostrou para o pastor. Então eu quero a minha carta porque eu vou para outra igreja, porque o pastor lá consagra. Vai com Deus. Pastor, o senhor não esquenta a cabeça não, porque quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu não quero mais fazer parte da igreja, não quero mais ser a sua ovelha, porque no coração dele já decidiu que não vai se submeter à minha liderança. Se ele ficar, ele vai ter problema e eu vou ter problema. Então vai. Ministério, meus amados e queridos irmãos, é para quem Deus chama, e há um chamado direto de Deus para aquele que realmente recebeu a vocação. Não é eu quem quero, é Ele quem quer. É Ele quem quer. Abandonamos o primeiro amor. Abandonamos o primeiro amor. A palavra abandonar aqui, irmãos, abandonar aqui no grego é auristo, é uma ação perfeita. Algo que aconteceu foi uma ruptura. É como eu falei aqui, não é o amor que esfriou, mas é o amor que foi deixado para trás. O que move a nossa fé, irmãos? O que é que nos faz estar aqui na terça-feira? O que é que nos faz estar aqui no domingo pela manhã? O que é que nos faz estar aqui no domingo à noite? É o amor pela estrutura, é o amor pelo templo que é suntuoso, é o amor pelo ar-condicionado. Isso tudo, queridos amados, se a nossa motivação for essa, o primeiro vento que vier, a primeira brisa que vier, nos joga no chão. Mas se o nosso amor, se a nossa motivação é por Jesus, se a nossa motivação é para agradar a Ele, se a nossa motivação é para louvar a Ele pelas grandes coisas que Ele tem feito por nós, irmão, pode soprar o furacão e você vai permanecer de pé. Aleluia. A tradição não pode ser maior que Jesus, irmãos. A tradição denominacional. Jesus, irmãos, Ele não aceita um sacrifício sem relacionamento. Você tem que se relacionar com Ele. Ele não quer o nosso ativismo, Ele quer a nossa adoração. Ele quer a nossa adoração de fato, de verdade, o nosso culto real para Ele. Quando eu saio da minha casa, eu estou aqui, eu vou adorar na coletividade da igreja.
Não importa quem está do meu lado direito, não importa quem está do meu lado esquerdo, eu quero oferecer o meu culto para Jesus. Ele é a plateia, Ele é a plateia. Alguém pergunta às vezes assim para mim: pastor, como é que foi o culto? Eu falei: pergunta para Jesus. Porque a gente tem uma ideia de que nós somos o termômetro do culto, irmãos. Irmãos, quem sabe como é que está o culto é Jesus, porque o culto é para Ele. Você não vem assistir culto, você vem prestar culto. Você vem prestar culto. Você vem prestar culto, já estamos terminando. Há pessoas que estão assim: a máquina funciona, o negócio está girando, as coisas estão acontecendo, mas no automático, porque não há mais o amor por Jesus. É por isso que às vezes a gente vê crente degladiando um com o outro. É por isso que a gente vê crente de biquinho um com o outro. É por isso que a gente vê uma briga desenfreada na igreja por cargo. Fulano ganhou, vou sair do departamento, não quero ele. Fulana ganhou, está dirigindo agora o grupo, eu não quero mais ficar no departamento. Meu irmão, coloca o ombro de baixo, vai fazer a obra. Porque se a sua motivação for Jesus, você esquece quem está na frente do departamento. Você se concentra em quem é que está motivando, quem é que está usando. E quem usa é Ele, quem motiva é Ele. Oh, aleluia! O trabalho de Deus não pode tomar o lugar da adoração a Deus. Vocês querem ver uma coisa? Jesus, certa vez, num dos seus passeios, ele vai parar na casa de Marta e de Maria. Jesus nunca chega sozinho. Pelo menos dois estavam com ele. Imagina, você está em casa, dia de domingo. Aí chega o pastor Jerônimo com os obreiros da igreja. Meu irmão, vai ser uma correria para tudo que é lado. Coloca água no feijão, vai no açougue, compra mais carne. Não tem dinheiro para comprar carne, compra frango, compra ovo, mas tem que ter comida para alimentar esses homens. Jesus chega com a comitiva. Quando Marta e Maria veem Jesus chegar, Marta, ela corre para um lado, desvira a panela, água no feijão, bota mais um pouquinho de arroz aqui, e coloca bife, mata um cordeiro, isso aqui. E Maria começa a perceber que Jesus está pregando. Jesus está falando de alguma coisa interessante. Jesus está falando de alguma coisa que ela ainda não tinha ouvido. Ela para o que está fazendo e vai para os pés do Senhor. Imagina agora Maria se deliciando com as palavras do pregador dos pregadores. Não é Janilson Soares que está pregando, não é pastor Adilson quem está pregando, não é pastor Denis quem está pregando é o Senhor, é o príncipe dos pregadores, é o rei dos reis quem está pregando, irmãos. E Maria está ali ouvindo. Imagina Maria agora estatalada, babando com os ensinos, a mensagem entrando no seu coração, ela se deleitando, enquanto o mato está para lá, está para cá, corre para lá, corre para cá, e ela olha para Maria, e ela vai até Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu estou aqui suada, eu estou quase suando aqui na comida, tem muita coisa para fazer, e o Senhor não se importa que Maria fique aí sem fazer nada, nos teus pés. E Jesus fala para ela: Marta, você está fadigada, Marta, você está no hiperativismo violento. Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, tem horas que é melhor parar tudo, cancela a agenda. Para de ficar pregando igual um doido para cima e para baixo, cantando para lá e para cá, e vai ouvir a melhor parte, vai ouvir de Jesus. Leia a palavra, não para você pregar, mas para você se alimentar. Nós precisamos voltar a essa época de voltar a ler Bíblia, irmãos, para nós, não para pregar não, para nós, porque o que sustenta a igreja não é mensagem de congresso. Pregador do congresso vai embora. Congresso dura 3 dias. O que sustenta a igreja é culto e doutrina. O que sustenta a igreja é a escola bíblica dominical. O que sustenta a igreja é a oração segunda-feira. O que sustenta a igreja é a sua devocional em casa, é o contato que você tem com a Bíblia. Maria escolheu a melhor parte para a agenda, irmãos. Para com tudo e vai para os pés do Senhor. Não adianta ser bom de Bíblia, de teologia, ser imperativo na igreja, sem amor a Jesus. Não adianta. Em último lugar, para nós irmos para casa, quando é que perdemos o amor por Jesus, irmãos? Quando o nosso relacionamento com Ele é negociável. Nós perdemos o amor por Jesus, perdemos o primeiro amor
quando o relacionamento com Ele é negociável. Nós estamos vendo crescer uma igreja supermercado, que escancara suas portas e usa a religião como fonte de lucro. Gente que está pregando sem autoridade de Deus, gente que por dinheiro está vendendo dons. Em 2010 eu vi algo que eu nunca pensei que eu veria na minha vida. Eu estava fazendo um trabalho de antropologia da religião, e alguns colegas caíram em algumas seitas, eu caí num determinado lugar, e eu vi, ninguém me falou. Eu estou lá vendo o culto acontecendo, eu fazendo minhas anotações, quando o camarada, que eu não chamo de pastor, porque pastor, irmãos, é alguém responsável, pastor faz faculdade. Pastor não está aqui porque caiu de paraquedas, pastor estuda, se dedica ao ensino. Eu fico vendo camarada, gente por aí que não tem preparo teológico, não tem preparo de conhecimento geral, gente que não respeita as próprias leis do país e quer estar à frente do povo de Deus. E aí o camarada chegou, quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Eu nunca esqueci isso. Minha esposa já ouviu essa história 10 vezes. E aquela multidão levanta a mão, e ele falou assim: olha, você vai vir aqui à frente, você vai colocar R$10 no envelope, eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça e você vai receber o dom do Espírito. Isso aconteceu numa igreja que se chama evangélica. Eu parei de escrever o que eu estava escrevendo. Eu falei, não é possível que eu ouvi o que eu ouvi. Só que dizem que não tem nada que é tão ruim que não possa piorar, e é verdade. Aí veio a parte pior. Depois que as pessoas pegaram o envelope para colocar os R$10, quem é que já falou em língua e não fala mais? Aí levantou aquela multidão de gente também, que não fala mais em língua. Você vai pegar esse envelope, você vai colocar uma oferta de R$5. Eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça e você vai receber o renovo do dom. Sabe o que é isso? É simonia. Pastor, o que é simonia? É o pecado de negociar com as coisas santas. Dom não se vende. Dom é graça, é carisma. Deus dá a quem Ele quer. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos: dom não é para te dar status na igreja. Dom não é para dizer que você é mais crente que todo mundo. Dom é ferramenta. E alguns dons são usados, irmãos, na evangelização. Eu estava dizendo esses dias na igreja sobre o ministério de evangelista. Tem gente que quer ser evangelista para ter carteira. Não, eu tenho que ter uma carteira, eu tenho que ter uma credencial. A credencial não torna você evangelista. Se você não tiver um ministério, se você não for apaixonado por almas, você vai ser um boneco de púlpito. Tem gente que não tem o ministério. Deus quer dar, mas não vai dar a qualquer um. Não vai dar a qualquer um. Nós estamos vendo crescer uma igreja mercado, onde os pseudos pastores se tornaram camelôs da fé, bruxos da fé, vendedores de indulgência do século 21. Porque na pré-reforma, antes de Lutero, ele apregou as suas 95 teses. Ele olha o cenário da igreja. A igreja vendia terreno no céu. A igreja vendia perdão dos pecados. A igreja dizia assim: olha para a cabeça de João Batista, vai ganhar 400 anos a menos no purgatório. Leite do seio da mãe da Virgem, prego da cruz de Cristo em todo o Império Romano. Só havia um João Batista, e só no Império Romano haviam 400 cabeças de João Batista. Eu não vou falar o que eu falei para não dar ibope para outras igrejas, mas nós estamos vivendo essa época de indulgências. Irmãos, a graça é Deus quem dá. Uns Ele vai dar palavra, a uns Ele vai dar a habilidade, vai dar a habilidade, o dom de estar pregando a palavra. Para alguns homens Deus deu púlpito, para outros Deus não deu púlpito. E eu queria dizer, mais irmãos, quando Ele, para a glória dEle, Ele vai dar para você toda a projeção que você precisa, para a glória dEle. Não é para a tua glória. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso.
Há cantores e pregadores que estão sendo tratados na igreja como astros de cinema, vendendo a fé, vendendo o nome do Senhor. Nós estamos vendo o templo se transformando em praça de negócio. Nós estamos vendo o templo se transformando em praça de negócio. Tem crente dizendo: se eu não for curado, eu não vou para a igreja. Se a porta não for aberta, eu não vou para a igreja. Se eu não arrumar um namorado, eu não leio mais a Bíblia. Como se Deus fosse camelô. Como se Jesus fosse camelô, irmãos. Ele é Deus, Ele faz se Ele quiser, Ele faz para quem Ele quer fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se você está andando de carro, Ele é Deus. Se você anda a pé, Ele é Deus. Se você tem casa própria, Ele é Deus. Se você mora no barraquinho de estuco de aluguel, Ele continua sendo Deus. É Jesus, é Jesus. Se nós não amarmos a Jesus, as nossas motivações, elas estarão erradas. Nós estamos trocando o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não estamos amando Jesus. Não estamos amando a Jesus. Estamos amando cantores, estamos amando pregadores, estamos amando personalidades que adulteraram a mensagem do Evangelho. Estamos amando personalidades que não tem nada a ver com Deus. Há encontros, irmãos, que não tem nada a ver com Deus. Jesus está do lado de fora de uma igreja batendo. Olha, eu estou à porta batendo. Jesus está batendo. Havia um encontro, havia uma reunião lá dentro, em nome dele, e ele não estava lá dentro. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem lugares, tem encontros, tem reuniões em nome de Deus, e Deus não tem nada a ver com aquilo. Nós precisamos resgatar o amor por Jesus, irmãos. Eu vou parando por aqui. Resgatar o amor por Jesus. Nós cantamos aqui ao único que é digno de receber a honra e a glória. Nós precisamos voltar a meditar naquilo que nós estamos cantando. Nós precisamos saber se o que nós estamos cantando é verdade, se o que nós estamos cantando é bíblico. Nós cantamos aqui: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Nós temos consciência da presença de Jesus. Nós sabemos que Ele está aqui de fato. Nós sabemos que Ele está nas nossas vidas. Nós temos essa consciência de que Ele é o Cristo vivo, de que Ele não é uma historinha, de que Ele não é uma doutrina, mas Ele é alguém. Ele é o Senhor da Adeúna, Ele é o Deus da Adeúna, Ele sustenta a Adeúna, e Ele está na vida do pastor da Adeúna. Irmãos, ou a gente resgata esse amor a Jesus, ou a gente resgata esse amor a Jesus, ou então a gente vai embora, a gente fecha as portas e a gente desprega tudo aquilo que nós pregamos, porque, queridos e amados irmãos, se eu prego ou não prego, se eu canto, se eu não canto, se eu estou na liderança ou não estou na liderança, o importante é que eu sou conhecido por Ele. Quem ama Jesus faz para Ele. Quem ama Jesus canta para Ele. Quem ama Jesus chega aqui, irmãos, não está enxergando ninguém, está enxergando Ele. Quem chega aqui está pregando, não está enxergando multidão, está pregando para Ele, porque sabe que é para Ele. Foi Ele quem deu o dom, foi Ele quem deu o talento, foi Ele quem deu condições, é Ele quem sustenta, é Ele. É por isso que nós precisamos resgatar o amor à pessoa de Jesus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Que Deus continue abençoando esse novo tempo na Adeúna. E tem muita coisa, irmão. Se a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra, já está fazendo, mas vai fazer uma grande obra através deste ministério. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes. Deus vai levantar pessoas, obreiros, não gente que vai ser, que quer apenas holofote, mas gente que foi levantada por Deus para fazer a diferença, para marcar positivamente a geração atual, que carece de referenciais, que carece de uma igreja que dê testemunho, que carece de uma igreja onde eles olhem para ela e vejam Jesus. E vejam Jesus, porque Ele é o Alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio e Ele é o fim. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, que Deus abençoe pastor Janilson,
que o nome de Jesus continue sendo proclamado, divulgado nesta terra. Alguém que não é evangélico está conosco nesta noite, já pessoas que não é cristão. Temos alguém que não é cristão? Todos são salvos, lavados, remidos. Temos ali um jovem amigo que aceitou Jesus domingo. Levante a mão assim, ó. Ele está ali conosco. Já veio para o culto de doutrina, né? Maravilha. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu queria que os irmãos ficassem em pé e agradecer a Deus, a todos os irmãos que vieram, apesar da tormenta do temporal, mas conseguiram chegar aqui. Queria dizer para os irmãos que no próximo sábado, né, nós vamos ter aqui um culto festivo e já tem irmãos trazendo os quilos, e esses quilos, a meta é ter mais de 1 tonelada, e aí os irmãos chegaram com um quilo, não sabia para onde entregar, mas o diácono pode recolher e levar para a irmã Denise, que está lá atrás. A irmã Denise já está computando esses quilos para que possamos bater essa meta de 1 tonelada. O que é este quilo? É o presente que você queria me dar e eu recebo, e nós vamos alimentar e fazer muita cesta básica aqui. Então vocês todos estão convidados para no próximo sábado comer um pedaço de bolo. Todos vão sair daqui com um pedaço de bolo. Queríamos informar para os irmãos que 2026 nós vamos ter UNAGC. O que é a UNAGC? Grupo de comunhão, um sistema de evangelismo no lar, sabe? Mas não é culto. Vamos estar iniciando amanhã. Uma irmã que foi nossa e ela implantou isto lá em colégio com o pastor Tutécio. Já vamos começar a organizar isso e até fevereiro vamos estar tendo treinamento intensivo com líderes para que possa estar liderando esses cultos nos lares, essas equipes nos lares. E nós vamos ter o anfitrião, aquele que eu quero esse grupo de comunhão na minha casa, e nós vamos enviar essa equipe que vai estar treinada para que possamos fazer o evangelismo, porque não é possível nós vermos peixes à vontade para ser pescado e ele não entra aqui para ser pescado. Só tem um jeito: nós mudarmos a nossa metodologia de evangelizar. Festa é maravilhosa, cultos abençoados que temos, mas quando você vê que não tem alma, tem alguma coisa errada. E eu queria já antecipar aos amados irmãos que em maio, dirigente que está aqui conosco, que em maio trouxe diácono presbítero para ser consagrado, levante a mão assim, ó. Em maio passado, foi consagrado 46 obreiros, entre diáconos e presbíteros, e alguns fiz concessão e eles foram consagrados para que cumprisse alguns requisitos que o conselho de pastor disse que não tinha. Eu quero informar a vocês, dirigentes que estão aqui, se tem algum diácono ou tem algum presbítero que você queira consagrar em maio, saiba que ele tem que começar a vir às terça-feira agora, senão não vai ser consagrado. Não tem consagração para ninguém se ele não tiver o hábito de vir para os cultos de terça-feira. Avise lá que você quer trazê-lo para ser consagrado. O conselho de pastor já está atento à secretaria para observar a frequência desses irmãos aqui na terça-feira, tá bom? Sobre algumas coisas nós vamos em 2026, vamos fazer alguma mudança aqui, principalmente na área musical, para que possamos ter mais tempo de palavra e mais momentos de comunhão. O grupo de comunhão vão ser estabelecidos para que possamos ganhar alma. Se vocês sabem, tem uma igreja que ela trabalha, aqui nós vamos fazer grupo de comunhão, mas tem uma igreja que trabalha por célula. Ela tem 300 lares lá no Tuiuti, evangelizando toda semana. Sabe o que é isto? 300. Por isso que essa igreja, ela tem 20 anos e já está com mais de 50 mil membros. Dá para você ficar com vergonha? Nós vamos fazer 68 anos e não temos nem 4 mil membros.
é uma coisa para nós refletirmos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer vir buscar uma igreja avivada, mais cheia. Não é que Ele só quer qualidade, Ele quer quantidade, porque Ele diz a palavra que Ele quer que ninguém se perca. Se a ninguém se perca, então vamos lotar essa igreja com muitos salvos. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E sábado, 18 horas, eu espero todos vocês aqui para nós nos alegrarmos por 1 ano de pastorado e 71 anos de idade, tá bem? Pastor Alessandro, com encerramento. Meus queridos irmãos, vamos agradecer ao nosso Senhor pelo privilégio de estarmos na tua casa essa noite. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio da noite desse dia, estarmos na Tua casa adorando a Ti através dos cânticos de louvores, pelo privilégio de buscarmos a Tua face, contribuir com a Tua obra e sermos alimentados pela Tua palavra. Agora leva-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua paz, segurança e proteção. Dê a cada filho Teu uma noite abençoada e um sono reparador e uma semana de vitória. Assim oramos a Ti, agradecidos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração para receber a bênção do Senhor nessa hora. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do divino e meigo Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda de Jesus. A igreja do Senhor diga: amém. Somos todos uma igreja